De volta com Band Cidade, a gente conversa agora com a psicóloga Carla Glenda Souza, ela que é do Instituto Santos Dumont. Na nossa pauta, as violações contra os direitos das mulheres, que aumenta muito. Doutora Carla, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Por que as violações contra os direitos das mulheres está em crescente, doutora Carla? Nós vemos que vem aumentando, né? Talvez esse aumento esteja relacionado justamente à possibilidade de a mulher ter mais canais de apoio que anteriormente ela não tinha, né? Então, hoje nós temos uma rede de proteção, envolve aí a assistência social, a saúde, a justiça, a segurança pública, e que anterior a isso, né, antes de 1984, por exemplo, a gente não tinha essa mesma rede, né? Nós não tínhamos esse avanço. E nós vimos tendo avanço de 84 para cá. Em 2006, nós tivemos a Lei Maria da Penha, 2015, a Lei do Feminicídio, né, onde qualifica o assassinato da mulher como um crime qualificado, né? Então, isso tem favorecido com que as mulheres elas se exponham mais na situação de denunciar ou de falar sobre a violência. E essa posição da mulher de denunciar, de se assumir como vítima da violência, isso traz uma carga de preconceito também contra aquela mulher, doutora Carla? Também. Infelizmente, né, a sociedade, de certa maneira, acaba julgando essa mulher como se ela fosse a criminosa, né? Como se ela que fosse a culpada de tudo isso que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente esteja ao lado das pessoas que sofrem violência, né? A violência doméstica é algo extremamente danoso, não só para a mulher, mas para os filhos dessa mulher. Porque quando a gente tem crianças que vivenciam uma rede familiar violenta, né, agressiva, nós vamos ter a tendência a reprodução desse cenário, né, em outras situações da vida familiar dessas crianças no futuro, né? E aquele filho, aquele, você mais redundante, o menino que vê o pai agredir a mãe, ele pode reproduzir esse comportamento na família dele posteriormente? Sim, pode sim. Depende muito, né, da forma como é gerenciado todo esse conflito, né, do acesso que essa criança tem ou não a um apoio para compreender que não é natural o homem bater na mulher, não é natural o pai agredir a esposa, a mãe dele, né, e que isso não faz parte de uma educação saudável para uma criança, né? Então, há a tendência, quando há esse processo de naturalização, há a tendência de uma reprodução do cenário. Doutora Carla, essas violações contra os direitos das mulheres, onde é que a senhora encontra o centro ou a maior justificativa ou a principal violação? Olha, com relação à violência contra a mulher, nós podemos dizer que nós lidamos com a violência, a agressão física e a agressão emocional, né? Então, talvez a agressão emocional ela seja tão danosa quanto a agressão física, porque emocionalmente essa mulher se sente destruída e é muito difícil você se reorganizar. Você, a partir daí, reconquistar tudo aquilo que você perdeu em termos de autoestima, de qualidade de si mesma, de cuidado de si mesma, né? Ela se perde nesse processo. Então, é muito difícil que essa mulher consiga, né, no meio dessa situação, sair desse processo, desse ciclo de violência que envolve. Então, a agressão física acaba sendo um dos, talvez, não o primeiro, mas talvez um dos últimos, né, algumas últimas estratégias desse homem no que diz respeito à violência. A gente começa de pouquinho, né? A senhora assistiu comigo, acompanhou comigo aqui na TV, o caso daquela estudante Zaira, a mãe falando, e mostramos também outros casos de pais que mataram as esposas e na frente dos filhos depois se mataram. Nós estamos formando uma geração de órfãos do feminicídio, doutora Carla? É muito difícil, né, lidar com essa situação. Mas, infelizmente, tem sido uma realidade muito presente, né, no nosso dia a dia. Todo dia nós ligamos a TV e nós lidamos com essa notícia. O marido se mata na frente dos filhos e os filhos estão aí. E essas crianças, elas ficam órfãs, né? Então, elas não têm mais o pai e a mãe como referência. E essa referência de família também é destruída, né, para o futuro dessas crianças.
E como lidar com essas crianças? Como a família que está agora com essas crianças, como é que ela deve tratar o assunto, como ela deve abordar e, mais do que isso, como ela deve educar essas crianças? É muito importante buscar uma rede de apoio, né? Então, o apoio, não só o apoio da rede de assistência social, como também o apoio psicológico, né? O emocional. Aprender a lidar com a realidade dessa perda é muito importante para essas crianças. A perda é real, não há um retorno. Então, não virou uma estrelinha, ela morreu, perdemos essa pessoa. Então, é importante aprender a lidar com essa realidade. E a criança, dentro da na infância, mesmo de acordo com a sua faixa etária, ela é capaz de lidar com essa realidade, desde que a gente saiba como conduzir esse processo. Qual o comportamento comum que a senhora encontra nesses órfãos do feminicídio? A revolta? A revolta, a tristeza, né? A ausência de uma mãe afetiva, de um pai, né? Que um pai, apesar de necessariamente ele ser agressivo, não necessariamente ele era um mau pai, né? Então, o mais comum justamente é a revolta e a tristeza, né? São crianças que podem desenvolver uma depressão com maior facilidade, situações de ansiedade. Então, é necessário nós ficarmos atentos, né, à vivência de um luto, mas um luto de forma saudável, por mais difícil que seja e por mais que tenha sido dentro de um cenário de violência. E há como reconstruir. É estranho a gente falar de família sem o pai e sem a mãe, mas há como reconstruir um núcleo familiar dentro desse contexto, doutora Carla? A família como um todo que está envolvida no cuidado dessas crianças, ela precisa ser assistida, né? Porque senão ela não vai saber como lidar e como ajudar essas crianças a reorganizar suas emoções, né? A sua estrutura de personalidade diante desse processo de luto, de perda. Doutora Carla, a rede está preparada para isso? Precisamos nos qualificar cada vez mais. Eu penso que nós tivemos muitos avanços no que diz respeito à assistência às mulheres vítimas de violência, mas nós precisamos ampliar essas políticas, né? No que diz respeito à assistência não só às mulheres, mas a essas famílias como um todo, que perdem esses entes queridos, né? Trabalhar com mais afinco no que diz respeito ao que fazer com esse agressor, né? Doutora Carla, tem o Zap Mulher, não é isso que a gente está mostrando, inclusive, na tela? A gente está mostrando o Zap Mulher, as pessoas podem ligar e trazer suas denúncias. Isso mesmo. Foi lançado hoje pelo governo do estado, o Zap Mulher. E também nós lembramos, né, do Disque Denúncia, o 180. Né? Se eu não quero me expor, eu posso usar o 180. Obrigada, doutora Carla Glenda. Boa noite. Boa noite. Banda e Cidade de hoje fica por aqui. Aliás, parabéns pelo Dia das Mulheres.